palavra. Mas eu anunciei durante a semana que à noite estaria falando sobre o chamado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo. O segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 3, também um texto muito conhecido. E assim, amados, eu tenho muita paz, se necessário, ainda mais diante daquilo que Paulo falou em Filipenses 3:1, enquanto você vai abrindo, e à medida que você for encontrando, se coloque de pé, Mas Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 1, ele fala, olha, não é para mim um desgaste ou cansativo ter que falar as mesmas coisas, mas é uma segurança para vocês. E hoje pela manhã, enquanto nós meditávamos nessa segunda carta de Pedro, ele, da mesma forma, no versículo 12, estava falando, olha, se for necessário, estarei repetindo, fazendo com que vocês lembrem, porque é dessa forma que eu me empenho. Enquanto eu estiver nesse tabernáculo, enquanto eu estiver nesse corpo, eu vou me esforçar para fazer com que essa palavra esteja presente no coração de vocês. Então, para mim não é nenhum peso ou dificuldade em trazer algo que talvez você já conheça essa história, esse episódio, mas eu creio naquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Então, uma palavra também de despertamento para nós, para a igreja, para a minha vida e para a sua vida. Amém? Todos já encontraram? Êxodo capítulo de número 3. Eu quero ler apenas os 4 primeiros versículos. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima, disse então Moisés. Verso 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Até aqui, uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado. Nós somos gratos a Ti pela oportunidade de servir o Senhor neste lugar, adorando com cânticos, louvando o Teu nome, servindo com as nossas finanças, sendo edificado pelo testemunho da Tua serva nessa noite, Senhor, que sabe o valor da vida, da sua vida e também de uma nova vida no seu esposo, Senhor Deus. Então nós assim temos nos alegrado. E nesse instante paramos para dar atenção ao ápice do culto, ao momento que valorizamos, que é a pregação da Tua palavra. Senhor, que o nosso coração seja como terra arada, preparada para receber essa semente maravilhosa e que ela venha produzir, que venha dar frutos a 30, 60, 100 por um, como diz as Escrituras. Repreenda todo espírito contrário, ó Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, para que não seja como uma semente que caia à beira do caminho, que não seja uma semente que seja levada por um pássaro, que não seja uma semente que caia entre espinhos, Senhor Deus, mas como disse, que o nosso coração seja como terra arada, preparada para receber essa semente. Conceda-me a Tua graça, Senhor, para poder ministrar essa palavra ao coração dos irmãos, pois assim também conto com a Tua unção, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Maravilha. O chamado. O que seria o chamado? Ou o que seria o vocacionado? Dentro de um contexto bíblico, numa visão bíblica, é alguém que é chamado por Deus para tarefas, deveres que necessitam ser cumpridos. E a palavra de Deus ela é repleta de referências, de histórias, como
a que nós acabamos aqui de ler de uma forma bem curta, é só o início de um diálogo, de um contato com Deus, com Moisés, o comissionando para uma obra, mas, como eu disse, a palavra de Deus ela é cheia de vocação ou chamado. Temos o exemplo de Abraão, Gideão, um dos juízes, né, capítulo 6 de Juízes, o profeta Jonas, o profeta Ezequiel, o profeta Isaías. Então, muitos são os exemplos que nós temos na palavra de Deus que fala de um chamado, de um momento em que o Senhor comissiona. No Novo Testamento, nós temos o exemplo dos discípulos, nós temos o apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, até então ali era Saulo, perseguidor da igreja, que tinha cartas com autoridades ali, então, que assinaram, dando a ele liberdade para tirar os cristãos dentro das suas casas, de perseguir os cristãos. Sim, Saulo, que presenciou, jogaram ali aos seus pés as vestes, né, de Estevão, que foi apedrejado. Então a Bíblia ela é repleta de exemplos. Mas antes de entrar aqui no texto, eu quero destacar algumas observações dessas experiências de vocação, que servem para o nosso aprendizado e que dá luz à nossa caminhada, à nossa vida cristã. Eu quero citar 4 observações antes da gente entrar no texto, mas relacionado a essa questão do chamado, de ser vocacionado, né, de ser despertado para algo. Mas a primeira coisa é que nada, né, nós vemos nas Escrituras que nada Deus faz assim por acaso, né? Faz por fazer. Eis aí mostra uma visão, algo deslumbrante aqui, como Moisés se deparou, para apenas ele ficar ali admirando, né, apreciando aquela imagem, aquela visão. Não, Deus em tudo que ele faz com propósito. Nada que Deus realiza, a Bíblia mostra isso, né, a palavra de Deus nos mostra isso, nada é sem propósito, nada é sem desígnios. E a primeira observação que eu faço acerca, né, de um propósito, eu quero destacar aquilo que Paulo fala na sua carta aos Romanos, não precisa abrir, mas no capítulo 11, versículo 36, diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos informa que o Senhor Deus, né, na sua livre e soberana ação, na sua atuação, faz com que tudo se volte para Ele, para o seu engrandecimento, para o engrandecimento do seu nome, para a sua glória, para o seu louvor. Ser vocacionado, ser chamado por Deus, não é ser chamado para ter notoriedade, para ser engrandecido, para ser o tal, para ser o cara. O chamado, o propósito na Bíblia não é para nos dar relevância, para nos dar status, não, mas como Paulo aqui diz, porque dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, a ele o louvor. Então a primeira observação no chamado, ao ser comissionado, ao ser vocacionado, é para que o nome do Senhor seja engrandecido. O propósito maior é que o nome dele seja exaltado, porque dele, por ele e para ele, como diz o versículo 36 de Romanos 11. Mas a segunda observação é acerca da visão. Nós vimos aqui que Moisés foi impactado por uma visão. Mas não é uma visão apenas para impactar Moisés, como por exemplo, Isaías, que no capítulo 6, depois de você ler em casa, ele se depara com uma visão também do alto e sublime trono, naquele momento especial, onde os serafins voavam com 6 asas, uma cobria o seu rosto, outra cobria os pés, com as outras voavam. Acho que antes da pandemia, né, o irmão Lucas Arigoni, ele trouxe aqui uma reflexão em cima de Isaías, e foi dando detalhe acerca, né, do significado desse posicionamento, porque os anjos cobriam os seus olhos, porque cobriam os pés. E ali eles também exaltavam o Senhor. Essa era a visão que Isaías tinha de um alto e sublime trono. E ali os anjos cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A sua glória enche a terra. A orla da veste do Senhor invadia ali o templo.
Então foi uma visão impactante, maravilhosa. O profeta Ezequiel, ele viu o carro de fogo com rodas dentro de rodas e também ficou impactado. O apóstolo Paulo, como já citei em Atos 9, se deparou com uma forte luz que o derrubou. E durante um período de 3 dias ele ficou sem enxergar, tamanho o impacto daquela visão. Então, o Senhor também nos chama a atenção dessa forma. Algo que venha nos impactar. Quando nós olhamos, por exemplo, a cruz vazia, nós lembramos daquilo que Cristo fez. Nós reportamos ao sacrifício, à dor, ao sofrimento. Isso é uma visão que mostra para nós algo tremendo, porque se encaixa naquilo que Isaías profetizou. Eu estava falando hoje pela manhã, 7 séculos antes, 745 anos antes, Isaías teve aquela visão tremenda. Quando nós lemos aqui na Santa Ceia, Isaías 53, no processo de substituição, onde ali na cruz ele sofreu, ele carregou as nossas maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos, nós temos essa visão do amor de Deus, e principalmente que ele não apenas morreu e ficou por isso mesmo, não, a cruz está vazia, mas ele foi sepultado, no 3º dia, ele ressuscitou, e nós temos essa paz no nosso coração. Então são visões, são importantes, porém, não apenas para que a gente fique ali encantado, como de fato Isaías ficou quando viu o alto e sublime trono, como Ezequiel ficou, como o próprio Moisés aqui viu, o que é isso? Vou aproximar, quero ver o que está acontecendo, que fenômeno é esse? Até porque uma sarça está ali, imagine uma planta em chama, com fogo, porém não se danifica, nada consome, então algo que chama atenção. Porém, eu parto aqui para uma terceira observação, uma voz. Então, uma visão e uma voz, seguindo na visão, assim envolvendo aqueles que são chamados para que ele ouça uma voz. A visão chama atenção, mas logo a seguir a visão há uma voz. A visão foi dada para que uma voz pudesse ser ouvida. Assim foi como o Senhor falou com Abraão, Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela. Depois de Isaías ver essa visão maravilhosa, o Senhor chegou e falou assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aqui no versículo de número 10, também o Senhor falou algo ao coração de Moisés. Veja o versículo de número 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o povo, filho de Israel, do Egito. Então, posterior à visão, vem uma voz. E a quarta observação, para a gente entrar aqui no texto, as diferentes respostas do chamado. Então, eu falo aqui de 2 naturezas. A primeira, daqueles que ouviram com um espírito de humildade, submissão e alegria. Isaías, por exemplo, quando ele viu aquela imagem do alto e sublime trono, a glória do Senhor, os santos cantando, algo impactou o seu coração, a sua vida. Ele chegou até a dizer, ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas quando o Senhor diz a expressão que eu já disse aqui, a quem enviarei, quem há de ir por nós, Isaías, feliz por algo que Deus fez, porque o Senhor ali naquela visão, o anjo então pegava uma tenaz e queimava os lábios, purificando. Então, Isaías impactado por aquela ação de Deus que o purifica, que automaticamente está perdoando, limpando a sua vida, Isaías então responde dessa forma, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, versículo de número 8. Então tem aqueles que respondem com humildade, que respondem realmente com submissão e alegria.
Mas há uma outra forma, uma outra natureza, aqueles que tentam de todas as formas se esquivar, fugir do chamado de Deus. Foi assim com Gideão. Juízes 6, você vai ver lá, que num determinado momento, quando o Senhor fala assim para Gideão, para ser forte e corajoso, eu sou contigo. Gideão, peraí, a minha família é mais pobre. Aí Gideão começou, né, a se esquivar, a minha família é mais pobre, eu sou o menor da minha casa. Jonas, nós vimos que o Senhor falou, deu uma missão para ele, e ele, ao invés de ir para Nínive, para onde ele foi? Chegou em Jope, tomou o navio para Tarsis. Ele mudou de direção, ele mudou de caminho, de direção. E aqui nós vamos agora ver com mais cuidado o exemplo que nós temos essa noite para falar do chamado, que é sobre Moisés. As suas objeções, e nós vamos destacar aqui essas objeções de Moisés, porque ele tenta de todas as formas escapar do chamado de Deus. O que nós podemos aprender com isso? Em primeiro lugar, a sua falta de fé. Porque Deus, quando você lendo depois com atenção todo o capítulo 3, incentivo você em casa, né, por causa do tempo, você leia bem o capítulo 3 e o capítulo 4, e segue-se o capítulo 5, quando então eles vai para o Egito. Mas o Senhor se apresenta para ele, como eu disse, vem aquela visão daquela sarça que estava em chamas, mas não se consumia. Ele vai se aproximar, Deus fala, peraí, para o lugar onde você está é terra santa, tira as sandálias dos seus pés. E ele então vai, e o Senhor se apresenta a ele, dizendo, eu sou o Deus dos seus pais, de Abraão, de Isaque e Jacó. Traz à memória, né, os acontecimentos, o chamado, né, a história para que dê continuidade. E então assim se apresenta a Moisés. E no versículo 10, como nós lemos, vamos ler novamente, disse assim, vem agora, depois de se apresentar a ele e dizer qual era a finalidade daquele chamado, Deus então fala com Moisés no verso 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o povo, os filhos de Israel do Egito. Mas olha a resposta de Moisés. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Essa primeira resposta de Moisés aqui, se não olhássemos o contexto, o desenrolar da história, desse diálogo de Deus com Moisés, nós poderíamos até dizer que a sua objeção aqui era até um questionamento aceitável, ou até um gesto de humildade, porque a sua fala, né, demonstra isso, quando ele diz, quem sou eu para ir a Faraó? Né? Poderia estar ali dizendo da sua incapacidade, da sua insuficiência, mas como eu disse, quando a gente vê, né, o livro num todo, quando você lê o capítulo 3, quando você lê o capítulo 4, quando você vê o desenrolar do diálogo de Deus com Moisés, você vai perceber que aqui não tinha nada de humildade, não tinha nada de simplicidade, ou de alguém que não se achava digno. Aqui nós observamos que Moisés, na verdade, estava cheio de desconfiança naquele que o conhecia melhor do que ele mesmo, aquele que providenciou o escape para a sua vida. Vamos reportar aqui a história de Moisés e lembrar que Deus iluminou a mente da sua mãe, que lhe deu uma estratégia no momento em que estava sendo ceifado todos os bebês que nasciam no século masculino, do sexo masculino. E Deus ilumina a mente da mãe de Moisés, e ela coloca no cesto, vai ali calafetar, e lança no rio. Sua irmã Miriam vai acompanhando, observando de longe, até que aquele cesto chega à filha de Faraó, e ele é ali cuidado, criado como se fosse um príncipe. Então Deus o conhecia melhor do que ele. O que nós vemos aqui, como eu disse, não se tratava de uma humildade, mas sim a desconfiança num Deus que conhecia ele em todos os detalhes. É lógico, amados irmãos, que é importante que
haja, né, tenha que haver em nós essa humildade. Na parte daquele que é chamado, é fundamental, como a primeira observação, citando Romanos 11:36. Porque para Ele, né, são todas as coisas, a Ele a honra, a glória, todo o louvor. Porém, não pode haver falta de fé naquele que chama, porque o Senhor é quem prepara. É o Senhor que usa, é o Senhor que capacita, é o Senhor que abençoa todos aqueles a quem Ele vocaciona para o cumprimento de uma missão. Se não conhecêssemos a história toda, diríamos que, né, o seu questionamento seria até aceitável como um gesto de humildade, mas não, foram 5 objeções. Moisés sai daqui de uma situação para dúvidas, objeções inaceitáveis dentro de um diálogo com Deus. E a primeira dificuldade que nós encontramos então é a sua falta de fé, não valorizando, não confiando naquele que o conhecia em detalhes. Como eu disse, deu uma estratégia de grande sabedoria à sua mãe para que ela então o colocasse no cesto e provocasse aquele livramento. E Moisés assim foi cuidado, foi treinado de uma forma especial. Deus estava cuidando dele. Porém, Moisés, ele, como eu disse, ele parte para esses questionamentos. Em alguns momentos do seu questionamento, até mesmo quando ele vai argumentar com o Senhor, a partir ali do versículo de número 13, bom, e se o povo vier a perguntar, porque Deus falou, eu vou te enviar, eu sou contigo. Não há coisa melhor do que a gente ouvir Deus falando ao nosso coração, eu sou contigo. Mas isso não foi suficiente para ele. Ele continuou naquela situação, e o interessante é que a expressão que ele usa, né, a interrogação, vamos dizer que eu chegando lá, o povo não acredite, então a colocação que Moisés utiliza é totalmente incorreta, equivocada. Quando então no versículo 13 ele diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que lhes direi? Essa colocação aqui de Moisés foi um pouco equivocada, irmãos, porque certamente o povo de Israel poderia perguntar pelo nome de Deus, até para validar, né, a declaração que Moisés estava dando ali, de que ele tinha sido de fato enviado pelo Senhor para aquela missão, para libertar o povo, para libertar aqueles que estavam ali. Mas significativamente a pergunta não foi, quem é este Deus? Ele usou, qual é o seu nome? Porque para os hebreus, eles compreendiam que o nome Javé era conhecido entre os patriarcas, e certamente se ele assim o fala, né, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, aquilo que você vai ver no texto lendo em casa, diversas vezes Deus vai repetindo isso, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, sou eu que estou te chamando. Se ele tão somente falasse isso, já era o suficiente para os patriarcas, para os mais antigos, haja visto que já estavam ali no Egito mais de 400 anos, mas os mais antigos iam lembrar dessa questão, mas não, ele usa de uma forma incorreta. Por quê? Porque qual é algo que fala mais da essência de uma relevância, mas quem é o nome, a sua identidade? Se ele então diz o nome, é certo que o povo entenderia. Aí Deus, mais uma vez, na sua misericórdia, na sua graça, sendo condescendente, paciente, longânimo com Moisés, ele no versículo 14 diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Este nome aponta para a sua autoexistência, o fator dele ser eterno, soberano, grande e poderoso, indica que eu sou o que é, será. É o mesmo Deus ao longo de todo o tempo da história.
Ele não muda, Ele continua sendo eterno, Senhor, soberano. Mas, amados, ainda assim, Moisés não leva em conta. Aí o capítulo 4, entrando pelo capítulo 4, versículo 1, aí Moisés diz assim: ainda com dúvidas, não crerão, não acudirão à minha voz. Mesmo Deus falando da importância do seu nome, do eu sou, Moisés ainda não foi suficiente para ele. Para você observar a tamanha falta de fé de Moisés. O povo não vai acreditar, e Deus chega e fala assim com Moisés: olha, pega aí, o que tem na sua mão? Há um bordão, uma vara. Lança ela no chão. Quando ele lança no chão, ela vira uma serpente. Então Moisés começa a distanciar, a fugir, apavorado com aquilo, até que Deus fala: estenda a mão novamente, pega, ela se transforma num bordão novamente. Deus ainda chega e diz mais: coloca a sua mão no peito. Ele coloca a mão no peito, agora tira. Quando ele tira, ela está toda branca, cheia de lepra. Coloque novamente, ele coloca e ela está ali totalmente sã. Deus dando sinais para Moisés. Ele diz: vai, mostre isso ao povo, mas se eles não acreditarem, pega a água do rio e joga em terra, e ela vai se transformar em sangue. Tudo isso para despertar uma fé, mas Moisés estava ali sem fé, não acreditando. Mesmo assim, ele continua questionando acerca, desse chamado, da vocação do Senhor. E no versículo de número 15, diz assim: disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Quando então ele destaca cada um desses pontos, falando do bordão, falando da mão, dentro do peito, e seguindo para que ele então chegasse e falasse da questão do povo, mostrando as águas, mas ainda não é suficiente para Moisés ser despertado para esse chamado. Eu estava lendo do versículo 1, que ele segue apontando a cada uma dessas coisas. Aí no versículo 10, então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo. 4:10, desculpa, eu não dei a referência. 4:10, então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois eu sou pesado de boca, pesado de língua. Amados, mesmo diante daquilo que os seus olhos puderam ver, o fato da sua mão ficar leprosa e curada, de todos os sinais, veja como ele estava, como estava a sua fé. E Moisés agora chega e diz: Senhor, eu não sou eloquente, sou pesado de língua, eu sou gago. E Deus chega e começa a ficar ali indignado com Moisés. Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez aquele que enxerga, que vê? Ou que fez o cego? Não sou eu. Mas, amado, a segunda questão, dessa objeção, dessas incertezas de Moisés, é o fato que ele também se sentia um fracassado. É bom nós lembrarmos que Moisés, ele já havia tentado ajudar os hebreus, ajudar os seus irmãos. Depois você lê em casa aí o capítulo 2, a partir do versículo 11, quando então, um certo dia, Moisés decidiu ir ao campo e ver os seus irmãos. E ele observou como seus irmãos trabalhavam de forma escrava. E de repente ele vê ali um egípcio maltratando um dos hebreus. E ele então, indignado com aquela situação, ele vai lá e mata o egípcio. No dia seguinte, ele retornando, aliás, ele mata e esconde numa areia. Aí é uma outra mensagem: pecados não se escondem em areia, pecado se confessa, porque pecados que tentam se esconder, mais cedo ou mais tarde virá à tona, e aí a dor pode ser maior. Ele escondeu na areia. No dia seguinte, ele está novamente ali diante dos seus irmãos. Agora ele vê dois hebreus discutindo, brigando. E ele então tenta intervir naquela situação, apaziguar. Ele chega e diz assim: quem te constituiu juiz
príncipe entre nós? Acaso vai fazer conosco o que fizeste com aquele egípcio? Aí diz a palavra que Moisés teve o quê? Que fugir do Egito. Então isso tudo é para mostrar que ele havia tentado agir da sua maneira. E o chamado, amados irmãos, não é para ser feito do nosso jeito, com as nossas ideias, por mais que você possa ter experiência, mas não confie em si mesmo, nós temos que confiar em Deus. Quem chama é Ele, quem capacita é Ele, quem direciona é Ele, quem dá as habilidades é Ele que vai dar as estratégias como agir. Então, provavelmente Moisés se sentia um fracassado, mas por quê? Ele tentou agir da sua maneira. Às vezes eu e você, o homem é complicado, nós seres humanos, queremos, fazer a obra do nosso jeito. Nós precisamos entender que a obra não é nossa, a obra é de Deus, é do Senhor. Ele que tem as estratégias, porque todas as vezes que nós tentarmos agir da nossa maneira, do nosso jeito, o que vai acontecer é que mais cedo ou mais tarde nós vamos nos frustrar. Nós vamos ficar decepcionados, porque as nossas atitudes não são perfeitas. Isaías diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. O chamado compreende usar os recursos que o Senhor nos concede. E Ele pode transformar os nossos fracassos em sucesso. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda tem um terceiro aspecto, porque mesmo Deus falando ainda assim com Moisés, dizendo, não sou eu que faço isso, não sou eu que faço o homem que vê, ou o cego que fala, o que não fala, não foi suficiente. Moisés se esquiva mais uma vez, e no versículo de número 13, ele vai dizer assim, ele porém respondeu, 13 do capítulo 4, ele porém respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Mais uma vez, ele se esquiva. E aqui então percebemos o medo ou a necessidade, de perder a sua segurança. Por quê? Ora, Moisés já estava ali há 40 anos, melhor dizendo, porque, segundo os estudiosos, a vida de Moisés ela é dividida em 3 ciclos de 40 anos. Seus primeiros 40 anos, ele viveu como príncipe, sendo criado como a filha de Faraó no Egito. Depois, então, que ele foge, ele fica 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. E aí, então, segue-se os últimos 40 anos, completando, então, assim, 120, onde ele está agora indo para o propósito de resgatar o povo do Egito e caminhá-los com eles em rumo à terra prometida. Então, diz alguns que Moisés, nos seus primeiros 40 anos, ele achava que ele era o cara. Até porque ele foi criado como um príncipe, então ele achava que era alguém. Mas depois de 40 anos no deserto, Moisés se sentiu um ninguém. Porque agora ele perde todas as suas regalias de um príncipe, de ser bem tratado, e ele agora vai ser um servo do seu sogro. E nos últimos 40 anos, Moisés aprende o que Deus é capaz de fazer com um ninguém. Quando de fato, aí sim, ele se apresenta com humildade. Mas até aqui, Moisés estava ainda resistente, certamente a sua, aquela questão da necessidade, de perder a sua segurança, de sair da zona de conforto, até porque eram 40 anos, já ali acostumado, cuidando do rebanho, das ovelhas do seu sogro Jetro, ele já estava casado, tinha seus filhos, tinha alimento suficiente, Então, deixa eu quietinho aqui. Para que se envolver? Para que participar? Então, ele estava vivendo uma vida, vamos dizer assim, segura e com muita tranquilidade. Porém, amados irmãos, toda a segurança nessa vida encontra-se nas mãos de Deus, nas quais ninguém pode tirar. Ele é aquele que nos protege. Quem se encontra nas mãos de Deus, mesmo em plena guerra, ele consegue
ter paz, tal como diz lá o Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Só na presença de Deus, a segurança, fora de Cristo, o lugar mais pacífico que possa ser, pode lhe causar danos e destruição. Mas esse terceiro aspecto é que provavelmente Moisés não queria sair da sua zona de conforto, da sua segurança. Então eu destaco aqui essas três situações da objeção inaceitável de Moisés. Provavelmente provocou ele fugir, tentar escapar do seu chamado. A sua falta de fé, ao se sentir um fracassado, ou até mesmo de não querer sair da zona de conforto. Amados irmãos, eu concluo assim essa reflexão, pensando sobre este exemplo de Moisés, como eu disse, diferente da atitude de Isaías, quando ele disse, eis-me aqui. Moisés até chegou no versículo 4 do capítulo 3, que nós lemos, dizer, eis-me aqui. Mas quando o Senhor disse o que era para ser feito, aí ele fugiu. Isaías não, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Moisés não, foram 5 objeções, 5 dúvidas inaceitáveis, tentando escapar do chamado do Senhor. E eu te pergunto essa noite, será, meu amado irmão, minha amada irmã, que você não tem resistido o chamado de Deus? Como eu disse lá no início, o vocacionado, aquele que é chamado por Deus para uma tarefa, para uma atividade. Deus tem chamado a todos nós, assim como chamou a Abraão, assim como chamou a Moisés, assim como chamou a Paulo, Deus tem chamado a mim e a você, mas quanto não são aqueles que estão resistindo, e talvez o fato dessa resistência seja pelos mesmos motivos de Moisés. Mas é bom que a gente entenda, o Senhor já deu a visão para nós, mas há aqueles que querem viver apenas à base da visão, encantado com os acontecimentos, aqueles que querem viver uma vida cristã apenas ali, extasiado, maravilhado, cheio de arrepios, de emoção, por causa da experiência. A experiência foi importante, da sarça que estava em chama, mas como eu disse, teve uma voz, seguiu acompanhada de uma voz, dizendo qual era o propósito. Foi assim também com Isaías, quando então ele contempla o alto e sublime trono da glória de Deus. Foi assim com Paulo, Deus ele visita, foi assim no Pentecoste, naquela visão, naquele mover do Espírito Santo, naquela ação de línguas como de fogo descia, mas não era todo encontro daquela maneira, e às vezes nós queremos ficar presos à visão, e esquecemos a voz de Deus, não atentamos para a voz de Deus, e esbarramos em algumas questões, como por exemplo as citadas aqui, daquilo que Moisés vivenciou, mas Deus já nos deu a visão. Deus também tem acompanhado dessa visão, falado ao nosso coração, a sua voz ecoa. A voz de Deus ecoa essa noite através dessa pregação, porque é assim que Deus fala conosco. A voz de Deus fala ao nosso coração quando nós nos dedicamos a ler a palavra de Deus, a ler a Bíblia. Então ela fala na pregação, ela fala na leitura. A voz de Deus fala também em nossa consciência. E Deus nos chama, e qual tem sido a sua resposta para o chamado de Deus? Você apenas tem ficado ali preso à visão, ou está esperando uma visão, algo novo, algo extraordinário, algo fantástico, encantador. A maior visão que Deus deu para nós, amado, foi a morte do seu Filho, que morreu numa cruz, levou os nossos pecados, levou a nossa iniquidade. Nós estávamos condenados à morte eterna, mas Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele propiciou, é uma ponte que nos conduziu a Deus, apaziguou a ira do Senhor, e hoje eu e você podemos desfrutar da sua paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Esta é a visão, e a voz de Deus vem ao nosso coração na ministração da palavra, como eu disse, na oração, na leitura, também na vossa consciência.
que o nosso coração não endureça, como o autor aos Hebreus no capítulo 3, falando de um episódio também vivido no deserto, quando Moisés conduzia ali o povo, lá em Meribá. Aí no capítulo 3 de Hebreus faz essa advertência: ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como em Meribá. O Espírito Santo tem falado ao nosso coração, o Espírito Santo tem nos chamado para uma obra, para dar continuidade. Vivenciamos, passamos todos esses momentos. O que vamos aprender? Qual a lição que nós vamos tirar disso? Vamos deixar que tudo isso venha nos deixar num estado de inércia, parado, paralisado, sem ação? Amados, nós não somos daqueles que olham para trás, nós não somos daqueles que retrocedem. O Senhor nos chamou, nós temos um Senhor que nos guia, que nos conduz. Olhai para Cristo, olhe, tome a sua palavra. Eu repito para você, ouça a mensagem de hoje pela manhã. A palavra como luz, a palavra como a verdadeira mensagem que nos nutre, que nos fortalece, que nos guia, que ilumina para viver nesses dias tenebrosos. Há uma missão para a igreja, há uma missão para a sua vida. E quando nós falamos de vocação, de chamado, não se resume à questão de ser um missionário que vai para uma missão transcultural, que vai para fora, para um pastor, para um bispo. Deus quer te usar, e há várias maneiras, a sua multiforme graça, dele atuar através da sua vida, de você ser um instrumento, seja na escola bíblica infantil, seja participando do louvor, seja como introdutor, visitando quando então liberar os hospitais, para você levar uma palavra, uma oração, você evangelizando, você levando a mensagem. O Senhor tem nos chamado. E o que nós temos feito com a voz de Deus? Vamos ser apenas meros espectadores? Vamos fazer como Moisés? A princípio eu vou lá ver, e às vezes a gente vem e fica aqui vendo o que está acontecendo na igreja. Ah, meu Deus, e às vezes a gente fica assim tão saudosista, mas antigamente era assim, lá atrás era assim. Mas amados, o Deus continua sendo o mesmo. A questão é, eu e você não podemos continuar assim. Precisamos crer no agir, no mover de Deus através da nossa vida, ao ouvir a voz do Senhor. Não endureça o seu coração. Não importa a sua idade. Não importa quantos anos de vida, se você é jovem, ou se você já tem uma certa idade. Deus é que capacita, Deus é que abençoa, Deus é que usa como Ele quer. E às vezes nós criamos vários obstáculos, amados irmãos. Lembro quando eu tinha 26 anos, isso foi em 1997. Outubro de 97. Estava em Paracambi, pastor Antônio, na ocasião, ele estava num tratamento, num spa. Pastor Evelásio era o único pastor, auxiliar que tinha, e ele então conduzindo ali a igreja. De vez em quando eu subia com ele até em Mendes, para ajudar num grupo de pregação no lar, num culto no lar, na casa do irmão Isaac e da Sônia. Nesse período já tinha aberto a igreja em Seropédica, o irmão Alan Gandhi estava lá presente, mas o Gandhi, diante de algumas dificuldades e de uma oportunidade, ele então não tinha como dar continuidade ao trabalho. Eu já estava assim, já um pouco tranquilo, cuidando em Paracambi, eu estava apenas ali à frente dos introdutores, quando então o pastor Antônio chega e fala: pastor Velasco, fala para o Alan ir lá para a Seropédica. E eu vou lá para a Seropédica, 3 anos de casado, um filho de 2 anos e outro com 6 meses. Uma criança, não tinha carro, não sabia nem dirigir. Vai eu lá para a Seropédica com 26 anos, não era nem diácono, viver uma experiência de conduzir uma igreja que estava se iniciando. Um desafio imenso. Eu poderia pensar: não, pastor, usa outro, meu filho está só com 6 meses, André tinha 6 meses, o outro tem 2 anos. Como que eu vou fazer? Ter que se deslocar daqui para a Seropédica, eu não tinha carro. De vez em quando, o irmão Silvan, que tem lá aquela marcenaria ali no BNH, ele então, marcenaria não, lá é marmoaria, é mármore. E ele então, no seu fusquinha lá,
A princípio, poderia dizer que a Caidima, aquele fusquinha me ajudou muito, porque o irmão Silvão era lá o meu chofer que me levava para a seropédica. Quando ele não podia, eu e Rosilene, nós saímos com as crianças. No domingo de manhã, a gente acabava o culto, fechava aquela porta, né, tipo de bar, aquela porta de ferro. Ali nós almoçávamos, passávamos uma vassoura, um pano na igreja para o culto à noite. Então, se eu fico preso nas questões, das limitações, a gente não faz a obra de Deus. E ali fiquei até 2000, quando então sou ordenado a pastor, e o pastor Antônio chega e pede: estou precisando de você aqui, vem aqui para Paracambi. Eu volto para Paracambi, né, e me deparo com um grupo que eu tinha deixado, não eram mais as mesmas pessoas, não eram mais os mesmos jovens, quando eu deixei a juventude em 95, né? Vi a Valdirene, cadê a Valdirene? Valdirene estava ali, né? Então a Valdirene é da minha geração. Mas agora uma nova experiência, um novo grupo que estava ali se formando. Eu estava com 29 anos e agora, como vai ser, já não sou tão jovem assim, né? Mas eu chego e falo: pastor, me dá a oportunidade de voltar a liderar essa juventude. E ali fico até 2004. De 2000 a 2004, oportunidade então, né, o Ed que está aí, Joyce, passaram a participar ali da nossa juventude, e eu então estava agora já muito tranquilo, estou aqui em Paracambi, vou auxiliar ao pastor Antônio, tudo perto de casa, uma maravilha. Quando chega em 2005, né, Pedro já estava ali com seus 8 anos, André com 6, Rosilene estava na coordenação da escola bíblica infantil, eu falei: está muito bom. De repente o pastor Emerson não pode dar continuidade ao trabalho aqui em Lages. E o pastor Antônio chega lá: estou precisando de você lá para Lages, vem ou para cá. Só que tem o seguinte: você vai sem a sua esposa. Eu falo: pastor, como é isso? Não, a Rosilene ainda precisa estar aqui coordenando a escola bíblica infantil. E os meus filhos já estavam ali tão habituados, né, com a igreja, por isso que eles nunca congregaram aqui. E venho eu para cá. Muitas são as situações que eu poderia dizer: não, agora eu não posso, deixa passar um pouquinho, eu ainda nem vivi meus tempos de casado, não curti meus filhos. Mas, amados irmãos, quando o Senhor nos chama, é preciso que a gente se coloque diante dEle, tenha certeza disso, Ele proverá tudo e todas as coisas. Ele não desampara a nossa casa, Ele não desampara a nossa família. Veja o que aconteceu com Filipe, um dos diáconos. Movido pelo Espírito Santo, ele acompanha uma carruagem, ali ele fala ao etíope, Deus estava com ele, Deus cuidou das filhas. Pouco se fala, mas as filhas de Filipe também eram profetisas. Olha só que maravilha, Deus cuida dos seus, Deus providencia o meio. O mais importante disso tudo é que o nome dele seja engrandecido, porque dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória. E quantas não são as vezes que nós vamos questionando, várias são as objeções, e a gente, como Moisés, sai até mesmo daquilo que é aceitável para as dúvidas inaceitáveis. Saímos dos questionamentos até compreensivos para um momento de dúvida inaceitável. E começamos nas objeções, rejeitar o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Deus chama todos os povos, Deus continua chamando, a sua voz continua ecoando como nessa noite. Ao ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Não fique apenas no eis-me aqui. Moisés foi lá e disse: eis-me aqui. Mas ele ficou encantado com a visão. Parta para a segunda etapa, como fez Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas pastor, Moisés foi, mas deu um trabalho para Deus. Ele resistiu tanto, até que então ele, diante dessas últimas tentativas, dessas 5 objeções, ele chega e se apresenta ao seu sogro Jetro, e ele então fala dessa visão que ele teve de Deus. O seu sogro, automaticamente Deus foi lá e já falou no coração de Jetro, né? E Jetro chega e fala: que o Senhor seja contigo, vá. E ele então vai para o Egito, e você conhece o restante da obra, como Deus usou esse homem. Sim, aquele que se sentia um fracassado, porque ele tentou usar suas próprias armas, suas próprias estratégias, e como eu disse, nós fracassamos. As suas limitações,
Todas elas, né, desapareceram diante do agir e do poder de Deus, porque Deus é quem usa, Deus é quem faz, Deus é quem abre as portas. E ali Moisés foi, e o povo foi liberto de um cativeiro de mais de 400 anos. Amados irmãos, que possamos nos apresentar a Deus, porque nessa noite você não tem como escapar. O Senhor te vocaciona, o Senhor te chama, e o que você vai fazer ao ouvir a voz de Deus? Ao ouvir a voz, não endureça o seu coração. Diga a Ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração, no nome de Jesus. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Bondoso e poderoso Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Palavra essa que tem ardido em meu coração. Ó Deus, é importante que a igreja assuma o seu papel, o seu compromisso. Ó Deus, como nós temos orado aqui nas noites de terça-feira, aviva o Teu povo, aviva a Sua obra. Senhor Deus, que essa palavra venha a ser como um despertar, para que cada um dos seus servos e servas que estão aqui não resistam, não fique cheio de objeções, de dúvidas, de medo, se sentindo inútil, que não é capaz, ou talvez na necessidade de sair da sua segurança, da sua zona de conforto, mas que se coloque diante de Deus, porque só há conforto e segurança na presença do Senhor. Só Deus, somente o Senhor pode proporcionar e conduzir a cada um de nós essa certeza que nós estaremos em paz. A paz verdadeira é quando nós podemos inclinar a nossa cabeça sobre o travesseiro e ter ciência que nós obedecemos à vontade de Deus. Tão importante quanto você ouvir a sua voz é você colocar em prática aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Eis aí a palavra de Deus. Eis a voz do Senhor que ecoa, que vem ao encontro do seu coração nessa noite. Não resista, não endureça, mas se apresente a Ele e seja um instrumento nas suas mãos. Seja usado pelo poder do Espírito Santo, pela obra de Deus. É tempo da igreja mostrar, fazer valer o que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Portanto, ao ouvir o chamado do Senhor, se apresente, se coloque: eis-me aqui, pode contar comigo, eu quero estar enganjado nessa obra. Senhor, me usa, pastor, eu estou aqui, Senhor, em que eu posso ser útil? Deus é que capacita, Deus é que opera. Moisés estava cheio de questionamento, de dúvida: não sou eloquente, a minha língua é pesada, eu não sei falar. E Deus chega: sou eu que faço, sou eu que realizo. É Deus que vai usar, amados, porque a obra que Ele inicia, Ele leva a bom termo. Então deixa essa obra se iniciar na sua vida. Ou se por alguma situação ela estagnou, ela parou e você se encontra num estado de inércia, hoje é dia de despertar. Hoje é dia de você se erguer, não com as suas próprias forças, porque nós não temos força o suficiente, mas pela força do Espírito Santo, pela força do poder de Deus, pela presença da palavra na sua vida. Você é um escolhido de Deus, o Senhor te chama pelo teu nome, o Senhor te conhece, o Senhor sabe da sua história. Você não precisa de dizer: ah, Senhor, mas sou eu mesmo. Ele te conhece, Ele te gerou no ventre da sua mãe. Aracharalabassuricária. Demerecantarebe, andalabassúbia. Ó Espírito Santo, venha sobre o teu povo, sopra sobre nós, convença o homem, toca o coração, ó Deus, para que haja esse despertar, para, ó Deus, cumprir o seu chamado, porque a última volta do ponteiro se aproxima do ponto final. Cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Hoje é o dia, agora é a hora de você dizer: eis-me aqui, Senhor,
envia-me a mim. Oh Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Assim eu te agradeço. Amém e amém. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração e que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estar na sua casa e de servir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Terça-feira estamos aqui, depois da manhã, orando, né? Pedindo ao Senhor, aviva, enche-nos Espírito Santo, venha sobre nós, né? Então que Deus nos use. Deus está completando um aniversário de casamento, né? Estou sabendo. Deus abençoe a sua vida conjugal, a sua família, seus filhos, né? Seu relacionamento. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Pai, muito obrigado. Te louvamos pela vida de Deise, do seu casamento, do seu esposo, dos seus filhos. Obrigado pela vida da tua serva que caminha, prossegue, buscando a sua direção, para que, ó Deus, a sua vida seja edificada e assim o seu relacionamento. A tua palavra diz que a mulher sábia edifica o lar, e que assim ela seja esse instrumento de edificação, de bênção, não apenas no relacionamento conjugal, mas como mãe na frente, na vida dos seus filhos. Senhor, nós te louvamos pela rica oportunidade de ter estado aqui essa noite na sua casa, de louvar o teu nome, de ouvir testemunho, de ouvir a sua palavra e sairmos daqui, ó Deus, não com a pulga atrás da orelha, porque pulga atrás da orelha, ó Deus, é algo que remete um peso, uma angústia no coração, não, que nós saiamos daqui ciente da missão, do chamado, que essa palavra não seja como uma pulga atrás da orelha, mas que seja uma palavra que arde o nosso coração, e que a gente possa afirmar esse compromisso de servir a esse Deus que é bom, que é maravilhoso, que é misericordioso, que nos ama, que nos quer bem, que cuida de nós, que nos livra do mal, que nos assiste em nossa fraqueza, que é o socorro bem presente na hora da angústia, que é o refúgio de nossas vidas. Então, ó Deus, bendito seja a tua presença, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, que ao retornarmos para o nosso lar, possamos voltar debaixo das suas santas e poderosas mãos. Abençoe esse restante de semana, Senhor Deus, seja conosco, que sejamos produtivos, porque a boa árvore produz bons frutos, e que assim sejamos frutíferos, produtivos, atuantes, sendo servos e servas, usadas pelo poder do Espírito Santo. Receba assim a nossa adoração, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.